Oi pessoal, esse é o sexto vídeo da série de modernização de um programa feito em Summer 87 para Harbor Gráfico. Estou disponibilizando na descrição o meu link do GitHub, contendo as fontes do MyFile revisados para download. Durante o projeto em modo gráfico, eu vou disponibilizar as fontes do projeto em HMG utilizando o DBF como banco de dados. Quem quiser pode seguir meu perfil lá e eu vou estar usando a plataforma para os desenvolvimentos feitos no canal. Assim vocês têm a possibilidade de fazer a digitação durante os vídeos ou fazer o download lá. E não se esqueçam de dar o like nos vídeos para ajudar no crescimento do canal. Também vamos fazer uma série de vídeos depois que terminarmos essa série, utilizando esse sistema e o HWGui para criar as interfaces. Essa outra série foi solicitada por um dos inscritos, e a grande vantagem da utilização do HWGui é que com ele podemos compilar no Harbor lá no Linux. Dessa forma utilizamos o sistema em Linux sem a necessidade de utilizar o Wine, que é o emulador. No vídeo anterior, a gente viu a IDE, que a gente vai utilizar para o desenvolvimento do menu, telas e funções, reavaliando o MyFile passo a passo. Agora vamos decidir como será o desenvolvimento. Lembrando aqui do sistema, a gente tem basicamente a tela de cadastro, né? Você vai ter os vários cadastros feitos aqui. E temos também as telas de histórico, onde você faz a digitação do histórico, que é o campo memo. E tem os relatórios. O browse, na verdade, também é aquele que a gente utiliza aqui para poder visualizar você tem o browser aqui à esquerda e as telinhas, a telinha à direita. O detalhe, né? Com a possibilidade de visualizar o histórico de cada um. Esse browser é o que a gente vai chamar, no caso do HMG, de grid. E tem a impressão. Então, a gente tem que fazer uma tela de inclusão de contato, uma de alteração e visualização, uma de manutenção de histórico, uma com o grid para visualização da lista dos contatos cadastrados, e esse grid tem que ter o campo de pesquisa. Também vamos precisar do menu e dos relatórios. Além disso, a gente vai fazer as rotinas necessárias, aproveitando, quando for possível, os fontes já existentes no sistema no modo texto. Normalmente, esse tipo de sistema, por ser muito simples, a gente podia desenvolver sem a utilização de menu. Para isso, a gente colocaria na tela principal o grid com a lista dos registros já cadastrados e os botões para fazer inclusão, alteração, impressão, o campo de pesquisa e assim por diante, tudo numa tela só. E aí abriria a alteração, consulta ou visualização e inclusão a partir do grid. Mas, para fins didáticos, a gente vai criar os menus nesse daqui, porque assim vocês já veem como funciona essa parte do criação de menu aqui no HMG. Então, o próximo passo nosso é abrir o HMG e vamos criar o projeto. Como vocês devem ter lembrado, do último vídeo, a gente vem aqui no novo projeto. Nesse caso, eu já vou colocar no diretório do GitHub que eu tenho aqui. Eu coloquei esse MyFile, HMG, e o code que vai ser nesse lugar que eu vou criar todo o projeto. E o nome do nosso projeto vai ser MyFile.
da mesma forma que a gente já viu antes, ele vai criar aqui no... Ele colocou já o programa, o Notepad++, para a edição do código, e já colocou aqui a nossa tela principal. Então, vamos fazer o seguinte passo. Já depois da criação do projeto, uma coisa, você vê que aqui tem o DBF, a linha de DBF, ele não tem nenhum DBF associado ainda. Como a gente já tem os DBFs existentes, a gente vai fazer o seguinte, vamos copiar lá do diretório do MyFile os DBFs e os índices. Colocar aqui no diretório do projeto e atualizando nessa abinha aqui, ele já vai aparecer. Atualizar o registro do gerenciador de objetos, ele já apareceu aqui no banco de dados. Se você clicar 2 vezes nele, você vai conseguir ver a estrutura, e clicando no browser você consegue ver os registros colocados. Consegue até fazer inclusão, edição e tudo mais nesse daqui, da mesma forma que a gente utilizava o DBU. Modificar a estrutura também, se for necessário, e assim por diante. Bom, vamos voltar aqui ao nosso formulário. Colocar aqui nessa tela, eu não vou querer que o usuário altere o tamanho, então a gente vai na propriedade Sizable e trocar ele para falso. Também não quero que tenha o botão de maximizar, então o Max Button a gente troca para falso também. E vamos botar aqui no title o título da janela. Um cadastro de contatos. Pronto, assim a gente já tem a nossa janela principal montada. Depois a gente verifica o tamanho que vai ficar melhor, porque vai depender das outras telas. Vamos fazer o menu. Então, vamos aqui no assistente do menu principal. Vamos colocar os primeiros registros. Cadastro. Aí a gente vem aqui, desce no cadastro, ele vai ter a inclusão. Por que a tela de inclusão está diferente? A gente vai precisar fazer uma de inclusão e uma de alteração. Porque a tela de inclusão permite fazer um cadastro de um histórico inicial, coisa que a alteração não faz. A alteração de histórico você faz na tela de históricos. Então fazemos cada inclusão, alteração. Histórico. E vamos ter também impressão ou relatório. Arquivo TXT e arquivo HTML, da mesma forma que a gente já tem no próprio sistema. Esse vai para a direita, esse vai para a direita.
Então esse é o nosso menu. Não coloquei nenhuma ação, ele está pedindo para criar uma ação. Depois a gente vai criar essas rotinas. Show inclusão. Ativação. Show histórico. HTML e imprime TXT. A gente não tem ainda essas rotinas, se a gente for tentar compilar ele vai dar problema. Então o que eu vou fazer aqui para não dar esse erro, eu vou criar aqui um módulo, um programinha, né, que vai fazer uma chamada de telas. Aqui eu só vou colocar, para não dar erro, aquelas telas que a gente colocou lá. Show inclusão. Menu. Show ação. Histórico. Em HTML e imprime TXT. Uma coisa que é interessante que a gente pode continuar usando é fazer agrupando várias funções em cada PRG. Tem gente que gosta de desenvolver cada função em um PRG diferente. Se você pegar um sistema muito grande, isso vai gerar uma quantidade de programas enormes, porque diferente do que a gente tem atualmente, essas chamadas, essas telas todas, você vai ter muito mais quantidade de chamadas para conseguir fazer o funcionamento correto. E a gente vai ver isso no decorrer do desenvolvimento. Então, na hora que você coloca cada função dentro de um PRG, você aumenta muito a quantidade de programas, de arquivos PRG disponíveis. Então é melhor fazer, eu pelo menos prefiro fazer agrupando pelo tipo. Então fazer um PRG relativo ao cadastro no caso do contato, um PRG relativo à impressão. Se você tiver vários cadastros, então você colocar cada PRG relativo a cada um deles separado, e você colocar um PRG, por exemplo, para as funções que são utilizadas em todos eles, um PRG que seria de funções genéricas.
que você vai estar colocando em todos os casos. Vai ser o que a gente vai fazer quando a gente estiver tratando já com uma SQL, que a gente vai usar um PRG só para as funções que vão ser genéricas de uso do SQL, função de conexão no banco, de fazer consulta de query ou de executar uma query que não tem retorno, que o retorno é só verdadeiro ou falso, é um retorno de sucesso ou não. Então, são várias funções relativas ao SQL. Então, a gente pega e vai colocar num PRG só para ficar mais fácil a localização e a manutenção. Com isso daqui a gente já conseguiria compilar, salvar e compilar. Não vai ter nenhuma utilização por enquanto, mas a gente já consegue saber, já consegue fazer pelo menos uma verificação inicial. Essa daqui é normal que o antivírus coloca, não precisam se preocupar. Viu? Ele já rodou, terminou. Então, como vocês podem ver, tem aqui a nossa telinha. Deixa eu até minimizar o resto para ficar mais visível. Aqui a nossa telinha de cadastro de contatos, que a gente pode colocar uma imagem, por exemplo, no fundo dela, alguma coisa só para poder não ficar a tela em branco. Aí no cadastro, inclusão, alteração, histórico e relatórios, arquivo HTML e arquivo TXT. Na alteração e no histórico é que eu vou estar apresentando o grid. A gente pode, se a gente achar interessante, acrescentar depois mais uma opção de menu, no tipo browse ou consulta, alguma coisa assim, para aparecer a lista toda. Mas na alteração e no histórico já vai ser com a apresentação do grid. E esse grid já vai ter as funções de pesquisa que atualmente nós temos aqui nessa parte de consulta. Você tem o nome, empresa, endereço. A gente vai fazer essas opções de consulta também. Então já podemos fechar aqui. Já temos o nosso menu e a nossa tela principal. Para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou fazer a tela de cadastro, de inclusão, né, no próximo vídeo, e aí a gente já faz ela completa, ela sendo chamada do menu. E depois disso vamos fazendo as rotinas adicionais. Por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da criação e a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueçam de dar o like se vocês tiverem gostado, ativar o sininho e se inscrever no canal caso vocês tenham achado interessante. Obrigado e até a próxima.